Olá, eu sou Rodimilson, sou membro da comunidade Crescendo em Cristo. Vou falar aqui sobre por que eu quero renovar minha aliança com a minha igreja. Mas antes de eu explicar, eu preciso explicar por que eu quero renovar a minha aliança. Eu tenho 26 anos de convertido. Desses, 21 são na comunidade Crescendo em Cristo. E nesses 21 anos eu já passei por várias fases nesse lugar. Quando eu vim para a igreja, que foi em 99, eu era assim como um cavalo chucro, com muita potência, muita força, muita garra, um jovem empreendedor que pensava em trabalhar muito, com muito esforço. Aí eu fui convidado para participar de um discipulado. Aí eu perguntei, tá, tudo bem, vou participar do discipulado, mas que dia? Ah, vai ser numa terça-feira. Eu falei, que horas? 2 horas da tarde. Aí eu pensei, eu vou participar do discipulado? Nada, o pessoal está pensando que eu sou o quê? Que eu sou vagabundo? Vou trabalhar 2 horas da tarde? 2 horas da tarde é trabalhar. Não é hora de participar de discipulado? Aí, mas graças às insistências, eu acabei participando. E foi muito bom para mim participar desse discipulado. Porque ali eu aprendi muitas coisas. E conforme eu fui aprendendo, eu fui liberando meu tempo, fui aprendendo que eu tinha que liberar tempo para Deus. E eu fui liberando meu tempo, até que chegou um ponto que no dia do discipulado, que era tarde, eu falei, já não preciso mais, eu não vou trabalhar mais de manhã, né? Que era 2 vezes por mês. E aquilo foi libertador para mim, aquele discipulado. Depois, em 2003, eu participamos do Encontro com Deus, que é o Encontro Espiritual Transformador. E ali, naquele encontro espiritual, eu percebi que eu carregava pesos de pecados que já havia sido perdoado. E mesmo assim eu carregava aquele peso. Então lá, quando participei daquele encontro espiritual, poxa, foi libertador, porque eu me libertei daqueles pesos desnecessários que eu carregava. Depois, em 2005, eu abri um grupo de discipulado, onde eu liderava. E, gente, foi ótimo, porque eu liderei aqueles homens, aquele grupo de discipulado durou em torno de 7 ou 8 anos. E foi ótimo, porque eu pude ver a diferença de cada um, como cada pessoa age de uma forma diferente, e cada qualidade que cada um tem. Eu pude aprender com eles, eu aprendi mais do que ensinei nesse grupo de discipulado. Foi muito bom, eu cresci muito. E todos nós ali juntos crescemos. Foi um grande aprendizado. Um outro momento foi o caso do imbróglio judicial que nós sofremos, porque a gente estava tentando uma adoção, porque o falecido Pedro Chagas pediu a gente para tomar conta de um neném. E a gente então tentou a adoção daquela criança. Só que na época estava rolando uma novela que fez muito sucesso aí na televisão, que contava caso de tráfico de criança. E o juiz achou que tinha encontrado aqui um tráfico de criança na cidade e queria se autopromover com isso. E acabei sendo envolvido nessa trama toda aí e a gente, poxa, ficou, até esclarecer toda essa situação, ficou muito difícil. E graças ao apoio que a gente sofreu, que veio da igreja, poxa, que os irmãos apoiaram, ajudaram a gente, eu me senti abraçado pela igreja. Então aquilo ali ajudou a gente a ir em frente, porque foi muito difícil, tanto para mim como para minha esposa, que sofreu muito. E esse apoio foi muito legal, foi muito bacana a gente receber isso nesse momento da igreja. E um outro caso também foi o seguinte, que eu já assumindo um cargo na igreja, né? Eu era administrador da igreja, tinha lá
minhas funções todas lá. E eu tinha um companheiro, um amigo que eu considerava um amigo, considerava uma pessoa que eu tinha um carinho, eu tinha uma admiração pelaquela pessoa. E de repente, por causa de uma questão lá de documento, começou a criar um problema tão grande, começou a atacar, começou a agredir, começou a falar mal. Poxa, e isso foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu não quis responder. Eu optei por não responder nada e ficar quieto. E foi um momento muito difícil, porque eu admirava ele, eu gostava dele, eu tinha carinho por ele. E eu não queria acreditar que ele estava fazendo todas aquelas coisas. E aquilo foi tão ruim para mim que eu comecei a transferir aquela imagem dele que eu admirava tanto, a transferir para outras pessoas, e vi que outras pessoas sentiam a mesma coisa de mim, que eu não era bem-vindo na igreja, que eu não era uma pessoa bem-vinda, eu não era uma pessoa bem querida. Eu comecei a enxergar que pessoas tinham problema comigo, tinha desavença com outras pessoas. E aquele foi um momento que eu me afastei dos cultos, me afastei da igreja e voltei, interiorizei para dentro de mim mesmo. E comecei a pensar, acho que eu vou ter que sair da igreja. Eu vou procurar outro lugar. Porque não dá mais para mim permanecer ali, porque eu não sou bem-vindo. Não é legal estar ali. Mas Deus, na sua misericórdia, e deu um estalo na minha mente. Falou, pô, você tem que ser mais político. O que é política? Política é a arte de conseguir se relacionar com as pessoas com as quais você não se dá ou não gosta. Isso é política. Eu falei, poxa, então eu preciso mudar. E eu comecei a melhorar meu comportamento. Passei a tratar as pessoas de uma forma diferente. Comecei a ser mais político, lidar com as pessoas de uma maneira diferente. E através desse comportamento de mudança, as pessoas também mudaram. E o meu relacionamento com todas elas melhorou muito. Então, que não ia adiantar eu mudar de igreja, porque eu mudar de igreja só ia levar o problema junto comigo. Por quê? Porque o problema estava em mim. Eu precisava mudar. Então, quando fui permanecendo, eu provoquei a mudança. E essa mudança, ela sempre começa em nós primeiro. Se nós queremos mudança, essa mudança tem que começar em nós. E a gente mudando, a gente consegue fazer com que as pessoas enxerguem essa mudança e mudarem também. E melhorar esse relacionamento. Então, mesmo tendo todos esses casos bacanas que eu contei aqui anteriormente, de discipulado, de crescimento, de célula e de tantas outras coisas, ainda assim eu queria sair da igreja, mesmo com todo esse histórico. Eu queria sair, mas não saí, venci, mudei, melhorei e venci. E por isso eu quero renovar a minha aliança com a comunidade Crescendo em Cristo.